Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o desempenho mensal do mês de junho de 2022 de Caixa Seguridade, bem como os destaques do segundo trimestre de 2022 de Klabin e o último aviso dos acionistas de dividendos de Klabin. Então vamos ouvir. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo link na descrição e no comentário fixado da plataforma AGF+. Começando aqui com Caixa Seguridade, ela publicou seu desempenho mensal um dia posterior à publicação da BB Seguridade, que também veio muito bem. Eu fiz um vídeo aqui no canal, caso você tenha curiosidade, vou deixar aqui no card. E no mês de junho, a Caixa Seguridade trouxe aqui um destaque muito interessante, que o mês foi marcado pela superação de marcas históricas em capitalização e seguro residencial, que atingiram, respectivamente, 157 milhões de reais em capitalização, um crescimento de 52,3% e 70 milhões de reais em emissão de prêmios, uma alta de 14,1% para seguro residencial. O ramo de previdência teve um crescimento de 2,7%, mantendo um crescimento mensal acima de 2 bilhões de reais. Capitalização que foi a grande porrada, mais de 50% de crescimento. No seguro habitacional, onde a Caixa Seguridade é líder, ela mantém crescimento, mesmo sendo líder, com crescimento de 6,7% em relação a junho de 2021 e de 5,5% no acumulado, se você pegar os 6 primeiros meses do ano em relação a 2021. Então, crescendo no habitacional, é um seguro obrigatório ali no sistema financeiro de habitação e também no residencial aqui, indo muito forte aqui Caixa Seguridade. Seguro de vida ali manteve-se estável, mas no acumulado do ano está crescendo 4,5%. Então o ano de 2022 no geral está sendo marcado por vasto crescimento aqui de Caixa Seguridade das suas operações. Além disso, além do aumento nos prêmios emitidos e na capitalização, a gente está verificando aqui que no ramo habitacional, no prestamista, está havendo ali redução do índice de sinistralidade no prestamista aqui por conta da redução dos sinistros envolvendo o Covid, assim também em relação ao ramo habitacional e demais operações aqui, como por exemplo seguro de vida. Por quê? Porque com o Covid estava havendo mais sinistros em razão de mais mortes, mais danos ali causados às empresas, às pessoas que estavam perdendo seus empregos. E aí em relação a esse ano, houve uma redução dos efeitos do Covid. Por outro lado, estamos sofrendo com a inflação e também com a crise econômica global, juros altíssimos, isso beneficia as seguradoras. Além disso, as pessoas estão procurando seguros porque o cenário de incerteza é muito claro atualmente. Então o que nós temos hoje que está beneficiando, por exemplo, Caixa Seguridade? Pessoas cada vez mais com medo das incertezas, faz elas procurarem seguradoras. Redução dos impactos do Covid faz com que os índices de sinistralidade reduzam. Juros altos faz com que o resultado financeiro das seguradoras fique mais elevado. E nesse sentido, podemos esperar então um belo resultado de Caixa Seguridade para o segundo trimestre de 2022 e talvez para esse ano inteiro. Apesar disso, a companhia vem acumulando uma desvalorização de mais de 30%, um descolamento entre resultados que estão vindo bem fortes na minha visão e cotação. Acontece que os múltiplos dela ali não são tão descontados assim. Então toda essa queda teve porque o IPO vendeu muito caro. Como eu sempre digo, não entre em IPO, porque a empresa, o seu controlador ali na verdade, o dono da empresa, no caso a União, vendeu caro. E aí o preço se ajustou. Não é que a empresa não está tendo bons resultados, está, mas o mercado teve que ajustar esse preço porque ele estava muito esticado. Mesmo com ótimos resultados, ela negociou um PL de 10 vezes lucro. Preço teto pela plataforma GF+, pensando num yield de 6%, é de R$ 12,10. Isso porque a projeção de dividendo por ação é de 72 centavos por ação. Quem comprar nas cotações atuais 7 e 10 tem mais de 10% de yield. Então hoje começa a se mostrar uma boa oportunidade Caixa Seguridade com um yield de 10% aí projetado. Não estou fazendo nenhuma recomendação, segue apenas meu radar, até porque eu evito entrar em empresa de IPO, como eu já falei para você. E prosseguindo aqui em relação à Klabin, ela publicou os resultados do segundo trimestre de 2022 e a companhia aqui alcançou um EBITDA ajustado de 1,8 bilhão no segundo trimestre, é um crescimento de 2% em relação ao segundo trimestre de 2021, apresentou desalavancagem, o aumento do EBITDA contribuiu para uma desalavancagem da companhia, a relação dívida líquida sobre EBITDA encerrou o segundo trimestre de 2022 com 2,7 vezes, comparado a 3,6 vezes. Nesse ponto do endividamento, da alavancagem, dentro desse nosso cenário de crise, com aumento dos custos de produção, fazendo com que as empresas tenham margem líquida inferior, a gente viu ali que o mercado não gostou da recente decisão da Klabin da construção de um novo projeto, de uma nova unidade de papel ondulado para concorrer ali
por exemplo, com a Irani, o projeto Figueira lá em Piracicaba, um investimento que vai ser de 1,57 bilhão de reais, apenas com recursos próprios, então não vai aumentar endividamento, só que vai diminuir o caixa da companhia aí nesse grande investimento. E o mercado não gostou muito disso porque é um cenário de crise, o que se espera é que as empresas pisem no freio, principalmente essas empresas que têm um custo operacional um pouquinho mais elevado do que, por exemplo, uma transmissora de energia. A receita líquida da Klabin foi de 5 bilhões, um aumento substancial de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo trimestre de 2021. O projeto Puma 2 já começando a dar também resultado, levou um crescimento do volume de vendas de 7% em relação ao segundo trimestre de 2021. O projeto Puma 2 é um grande projeto da empresa que todo mundo está esperando aí para dar retorno ao acionista, com startup mesmo planejado para o segundo trimestre de 2023, projeto de médio prazo no momento, mas a Klabin mal termina ali, o Puma 2 já está metendo o projeto Figueira aqui, né? É uma empresa que realmente investe muito em crescimento. O lucro líquido da companhia foi de 972 milhões de reais. Isso aqui representou um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022, foi de 875 milhões, de 11%, então cresceu de um trimestre para outro. E se você pegar com o mesmo período do ano passado, segundo trimestre de 2021, foi um crescimento de 35%. No acumulado do ano, a Klabin cresceu 62% em lucratividade. Então os resultados estão vindo bem fortes em Klabin. Apesar disso, olha o descolamento entre resultado e cotação. Cotação caindo 20% nos últimos 6 meses e a empresa apresentando mais de 60% no aumento dos seus lucros. No último ano, a empresa está caindo 22%. Então só nesses últimos 6 meses que os resultados estão bons, a Klabin está aí sofrendo em suas cotações. Não a Klabin, as suas ações, né? Saiba fazer essa diferenciação. Não é porque a ação está caindo que a empresa vai quebrar, como muita gente acaba achando quando começa a investir em bolsa. E hoje, diante desses excelentes resultados, a Klabin está subindo 3,56%, enquanto o Ibovespa está subindo apenas 0,83%. Então, no geral, a empresa reduziu o endividamento, aumentou o EBITDA, aumentou o volume de vendas, aumentou a receita líquida e aumentou os lucros. Além disso, aumentou seus investimentos, tá vendo? No acumulado, ela está investindo mais de 48% em relação ao primeiro semestre de 2021. Então, a empresa cresceu em tudo. E veja que mesmo em relação à desvalorização do dólar frente ao real, a gente vê que a receita líquida totalizou esses 5 bi, crescimento de 24%, foi resultado do maior volume de vendas, obviamente a receita líquida cresce com o volume de vendas, e dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres em todas as unidades de negócios da Klabin, diante da inflação, né? Compensando então esse impacto de 7% da valorização do real frente ao dólar. Porque como a companhia tem grande parte da sua receita dolarizada, um dólar forte beneficia a companhia, mas isso aqui foi compensado diante dos reajustes de preços que foram praticados nos negócios da Klabin. E esse resultado conseguiu vir forte mesmo com o custo de caixa de produção de celulose bem superior, 61% superior em relação ao mesmo período do ano passado, e as principais razões desse aumento estão relacionadas à forte alta nos preços das commodities nesse período. Despesas gerais e administrativas cresceram, inevitavelmente, mas não foi um crescimento muito grande, 11%, está dentro aí do que é a inflação, e aí a companhia encerrou aí o trimestre com caixa e aplicações financeiras em 7,3 bilhões de reais, aumento de 1,2 bi em relação ao trimestre anterior, explicada principalmente pelo desembolso da linha contratada junto ao BNDES para financiar o projeto Puma 2, então aqui tem endividamento, tá? E também, por outro lado, pelo impacto do fluxo de caixa negativo no período. A companhia informa que essa posição de caixa é suficiente para amortizar 59 meses de dívida, então o endividamento está controlado, tá? Abaixo de 3 vezes o EBITDA, conforme esse EBITDA aí, então não precisa se preocupar tanto com o endividamento líquido hoje da empresa, que segue ali na casa dos 20 bilhões de reais. E aí, o patrimônio líquido de Klabin fechou ali na casa dos 8 bi. A companhia então segue negociando ali a pouco mais de 2 vezes o valor patrimonial. Isso é muito comum no histórico de Klabin. Ela inclusive está negociando abaixo de sua média histórica. O seu PL aí fica abaixo de 6 vezes lucro, está descontado em relação ao PL, está lucrando muito bem. Seus lucros estão crescendo, suas receitas também. Sua margem está se mantendo. Claro que vai cair um pouquinho essa margem diante da inflação. Veja que a própria margem EBITDA aqui, ó, de uma queda de 5% diante do segundo trimestre de 2021. Isso aqui é completamente normal. Então a companhia está demonstrando eficiência frente a uma redução de margem que é natural diante da inflação, já que ela está conseguindo manter, inclusive aumentar o seu lucro. Lembrando que a Klabin é uma empresa bastante cíclica, porque tem períodos de prejuízo na sua história. Em 2015 teve um prejuízo de 1,2 bi e 2020 um prejuízo de 2,3 bilhões. Veja que seus lucros oscilam muito. Teve alguns destaques em 2016 e 2021, e nesse ano aqui a gente pode esperar um lucro bem substancial também. Por quê? Veja aqui, ela lucrou já 900
872 mais 875 em 2 trimestres esse ano, totalizando 1,8 bi. Se você multiplicar esse número por 2, que daria 4 trimestres, né? Você teria um lucro anual de 3,6, quase 3,7 bilhões de reais. A Klabin lucrou 3 bilhões de reais em 2021, então é bem provável que ela consiga superar o seu lucro ali, recorde de 2021, mesmo com essa queda nas cotações. Então, para quem acredita na companhia, pode ser uma boa oportunidade. Não estou fazendo recomendação. A empresa soltou aqui um aviso aos acionistas de dividendos, trazendo uma distribuição de 399 milhões de reais. Isso aqui corresponde a 7 centavos por ação ordinária e preferencial, KLBN3 e KLBN4, e a 36 centavos por unit, que tem o finalzinho 11. E aí, se você me perguntar qual classe de ação escolher, a ordinária ou a preferencial? Olha, a ordinária, ela hoje custa um pouquinho mais, R$ 3,90 por ação. As preferenciais custam R$ 3,79. As duas pagam o mesmo dividendo, por isso que possuem o mesmo dividendo por ação aqui de 20 centavos, você pode ver. Só que a diferença é liquidez. As ordinárias têm uma liquidez média diária inferior a R$ 1 milhão. E as preferenciais têm uma liquidez de 3 milhões de reais. As ações líquidas mesmo são as units, mas units tecnicamente não é ação. Eu, se fosse comprar, provavelmente ficaria com as ordinárias, porque sempre dou preferência às ordinárias, porque a ordinária é uma blindagem natural para o pequeno acionista. Afinal, quem tem as ordinárias são os controladores, e eles não vão votar em assembleia contra si e tomar qualquer decisão que prejudique os seus interesses. Então, quando a diferença é muito pequena, e como a liquidez aqui também para o pequeno acionista não muda tanto se ele quer carregar o papel para o longo prazo, então eu ficaria com as ordinárias, mas também as preferenciais não tem grande risco aqui, afinal, as duas têm tag along de 100%. Esse pagamento de 7 centavos por ação será realizado no dia 11 de agosto de 2022 e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendo com desconto na cotação, então cai, a partir do dia 2 de agosto de 2022. Então você precisa ser dono das ações até o dia 1º de agosto, uma segunda-feira. 7 centavos por ação nas cotações atuais de 3,90 de Klabin, as ordinárias, dão yield de 0,17%. Se você ir para as preferenciais, 3,79, isso aqui vai dar quase 2%. Tá? Olha aí, então, mais ou menos 2% nesse pagamento. É uma distribuição aqui que eu considero boa para os padrões de Klabin. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dos resultados e dos dividendos de Klabin. E em relação à Caixa Seguridade, você tem carteira, segue de olho, conta aqui para me dar Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!